Arredonda o seu daí que eu arredondo o meu daqui e está valendo mais um programa Show do Esporte. Hoje na minha presença, na minha bancada, estou sem o meu comentarista-chefe Luiz Ribeiro, mas eu tenho o meu comentarista suplente Rafael Rossetti na bancada hoje. Quero dar boa noite a Rafael Rossetti, a todos os ouvintes da Rádio Conexão. Vamos para mais uma sexta-feira aí com o programa Show do Esporte, pra gente falar de muitas coisas, e tem coisa pra falar sobre as Olimpíadas de Paris, que estão quase no seu final. Vamos começar, Rafinha? Conexão. Quem ouve gosta. Vamos lá, vamos começar, porque é o seguinte, vamos já começar falando de Olimpíadas de Paris, já vamos começar a falar do fenômeno que é a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade se tornou a brasileira, a pessoa brasileira com mais medalhas na história. Ela tem 6 medalhas conquistadas, passando um velejador, que agora eu não me lembro o nome dele, eu estava até falando sobre isso antes de vir para a rádio. É o seguinte, a Rebeca Andrade se tornou a pessoa brasileira com mais medalhas olímpicas. Ela chega à 6ª medalha olímpica com a medalha de ouro conquistada. O time Brasil da ginástica fez um excelente trabalho, né? Todas as meninas, a Rebeca Andrade, a Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, Júlia Soares, todo o elenco do time Brasil da ginástica indo muito bem, e isso mostra aqui pro nosso país que a gente precisa investir, né? Se sem investimento elas já estão conquistando coisas grandes, imagina com. Então aí as esferas federais que façam alguma coisa rapidamente para que as nossas atletas e os nossos atletas tenham uma estrutura melhor para poder fazer os seus treinamentos e a sua rotina para chegar ao tão sonhado ouro olímpico. Olha só. Vamos falar de Atlético Mineiro, vamos começar a falar de futebol nesse programa aqui. O Atlético Mineiro já está com Daverson, que chega do Cuiabá. O Daverson ficou, né, um bom tempo no Cuiabá, depois da saída dele do Palmeiras, né? Ele conquista a Libertadores da América pelo Palmeiras na final contra o Flamengo em 2021, que é aquela Libertadores que o Andreas Pereira acaba, infelizmente, entregando a partida, né? Uma gíria do futebol, né? Acaba errando um passe ali e torna-se muito decisivo para a grande final. E agora ele já é jogador do Galo. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. Já que nós estamos falando de Galo, vamos mudar para o outro lado de Minas Gerais. Vamos ouvir agora com a gente na palavra, é o Cássio, ex-jogador do Corinthians e agora goleiro do Cruzeiro. Tenho 2 grandes treinadores de goleiros que têm me ajudado muito desde o primeiro dia que cheguei, que é o Robertinho e o João, um grande treinador que é o Seabra, e um clube muito organizado, que tem um presidente que vem do Pedrinho, Pedro, né? Pedrinho é mais íntimo assim, mas toda uma diretoria que é muito organizada. Eu acho que o fato de chegar no ciclo da minha vida acho que pelo tempo do Corinthians que eu fui lá, há uma responsabilidade de cada ano que passa, mas aqui de chegar e ser somente o goleiro, isso é muito importante. É um ciclo novo, mas todo o carinho que eu recebi, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é dedicação e empenho diariamente para poder ajudar o Cruzeiro. Conexão FM. Vocês ouviram na palavra o ídolo máximo da história do Corinthians, o Cássio, e agora atual jogador do Cruzeiro. Vamos começar a falar um pouco de Fórmula 1, vamos começar a falar dos pilotos, porque o Lewis Hamilton, piloto da Mercedes por enquanto, que a partir do ano que vem será piloto da Ferrari. Que trilha foi essa? Ele é o novo embaixador da marca Dior. A marca francesa conta com o britânico como novo embaixador. Conexão, a rádio de toda a família. E assim a gente já vai com o nosso querido colega de trabalho de Show do Esporte. Vamos com o Momento Saúde com Fábio Garcia. Olá, meus amigos ouvintes aqui da Rádio Conexão FM. Aqui é Fábio Garcia, massoterapeuta, trazendo mais um programa cheio de dicas para melhorar a sua qualidade de vida, especialmente para você que pratica esportes. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, a saúde mental e emocional. Sabemos que o desempenho físico é crucial, mas cuidar da mente é igualmente importante para alcançar um equilíbrio saudável em nossas vidas.
Com isso, separei 2 dicas que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. A primeira dica é praticar atenção plena ou mindfulness. Essa técnica simples, mas poderosa, envolve estar presente no momento, observando seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Praticar mindfulness regularmente, seja através de meditação, respiração consciente ou simplesmente prestando atenção ao que está ao seu redor durante os treinos, pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar o foco e promover o estado mental mais equilibrado. A segunda dica é estabelecer um equilíbrio saudável entre o treinamento e a sua vida pessoal. Lembrar que existe vida além do esporte é fundamental. Reserve tempo para seus hobbies, para estar com a família, amigos e para descansar. Esse equilíbrio não só alivia a pressão e a ansiedade, mas também ajuda a construir uma perspectiva mais ampla e saudável de vida. Então, lembre-se, cuidar da mente é tão importante como cuidar do corpo. Incorporando essas dicas ao seu dia a dia, você estará dando passos importantíssimos para a vida mais saudável e equilibrada, tanto dentro quanto fora do esporte. Eu fico aqui, mas continuem ligados com a Conexão FM para mais conteúdos que vão ajudar você a melhorar sua saúde e bem-estar. Até a próxima! Conexão. Tá aí com a palavra o nosso querido Fábio Garcia, massoterapeuta, passando dicas de saúde para vocês aí que querem começar aí, né? Ingressar num esporte novo, tudo mais. Agora, a gente vai falar um pouquinho de Flamengo, vamos lá pra Gávea, porque Dela Cruz e Cebolinha se tornaram preocupações e desfalques para Tite. O Dela Cruz ainda surge a possibilidade dele jogar, né? Ele tá se recuperando de uma lesão, o Cebolinha também se recupera de uma lesão muscular. O departamento médico do Flamengo vem sofrendo bastante nessa temporada. O Tite vem tendo várias baixas em vários momentos da temporada, como foi o caso do Alan, como foi o caso do Gerson, né? Agora ele perde aí, pelo menos por enquanto, o Dela Cruz e o Cebolinha. Vamos ver como que as coisas vão se ajeitar lá no Flamengo, porque são 2 jogadores importantes pro esquema do técnico Adenor para ele funcionar. Conexão. Aqui eu quero que tu fale. O jovem Endrick foi titular pelo Real Madrid pela primeira vez na partida contra o Milan. Aí eu vou chamar o meu companheiro de bancada, Rafael Rossetti, para comentar sobre as expectativas em cima do Endrick. Ainda é muito cedo para criarmos o sonho de que ele se tornará o próximo camisa 9 da seleção brasileira titular? Realmente eu acho muito cedo, mas o talento promete, né? Promete bastante. O rapaz realmente tem um talento diferenciado, mas vamos segurar as expectativas para depois não ter uma frustração muito grande, como foi no caso do Alexandre Pato, né? Lembra? Como lembra, até vai lembrar, o corintiano vai adorar isso, né? Vai lembrar que faz 10 anos que o Corinthians não conquistava uma vaga na Copa do Brasil via pênaltis, né? A última, contra o Grêmio, inclusive 2013, foi aquela que o Alexandre Pato deu uma cavadinha na mão do Dida. Eu lembro. O Emerson Sheik até hoje quer matar o Alexandre Pato. Com certeza. Conexão. Inclusive a gente estava falando sobre o Corinthians e reclamar da arbitragem são coisas similares, por mais que de vez em quando eles, né? Enfim. Vamos ouvir o Fabinho Soldado, que trabalha lá no Corinthians. Ele reclamou sobre as questões da arbitragem. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre isso. Porque o nosso modo de ver, ela não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo, deveria ser no ombro. O lance de mão aberta, normal, que outros jogos a favor ou contra. É pênalti. É isso que eu estou falando. A preocupação nossa como gestores de futebol, um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchada pela arbitragem. E aí vem mais um dirigente falar sobre isso. Mas aqui o nosso trabalho ele é muito sério, né? A semana que a gente faz para poder entregar um jogo uma melhor equipe para o nosso torcedor, ela é de um compromisso muito grande, e o Corinthians não pode admitir isso. O Corinthians não pode e não vai admitir.
Conexão FM. Aí o Corinthians reclamando da arbitragem, o Fabio Soldado dando uma reclamada aí. Enfim, né? Vai ter reclamação em relação à arbitragem. O Corinthians, às vezes, algumas torcidas aí acabam falando que o Corinthians é beneficiado. A torcida do Grêmio vem reclamando bastante em relação ao Corinthians nas últimas semanas, nas competições, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Houve essa reclamação de uma forma muito forte. E agora o Fabinho Soldado dá uma reação aí, uma resposta. Continuando a falar de Corinthians, o Ranieri, volante que chegou do Cuiabá nesta temporada, se tornou o jogador do Corinthians com o que mais tomou cartões na temporada. Ou seja, ele mais recebeu cartões amarelos e cartões vermelhos ao longo dessa temporada lá no Coringão. Vamos mudar para a Fórmula 1, vamos aquecer os pilotos, porque o francês Charles Leclerc detalhou que está ansioso para ver as habilidades de Lewis Hamilton de pertinho. Ele quer ver Lewis Hamilton de perto e todas as suas qualidades para aprender com o piloto britânico que venceu sua última corrida, sua última conquista, uma vitória conquistada, foi no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra. Foi a última vez que ele venceu. O Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro e o Max Verstappen, naquela oportunidade, ficou em terceiro. Conexão FM. O técnico do São Paulo, o argentino Zubeldia, tomou 14 cartões. Rafael, presta atenção. O técnico do São Paulo, recebeu 14 cartões em 22 partidas e está suspenso da primeira partida da próxima fase da Copa do Brasil por conta de cartão. Realmente é um destempero em alguns momentos em relação ao técnico Zubeldia. Vamos ouvir o que o Zubeldia tem para dizer, porque é o seguinte, ele falou sobre o confronto contra o Flamengo. E ele fala nele, ele dá alguns elogios ao técnico Adenor. Lo que es, ¿no? Yo me vi el documental cuando Brasil gana la Copa América. Cuando Brasil gana la Copa América vi el documental, no me acuerdo en qué plataforma estaba. Y hoy estaba enfrentando al entrenador que estaba en esa Copa América. Entonces, nada, son las situaciones que uno disfruta, que te la da el fútbol. Amo el fútbol y cuando enfrento a personajes que por ahí lo miraba por tele, es placentero, ¿no? A rádio de toda a família. Conexão. Vamos continuar a falar de Paris, vamos voltar para a Cidade Luz, porque Simone Biles acabou sendo bloqueada por uma ginasta canadense nas redes sociais após uma crítica que Simone Biles fez. Ela fez uma crítica humorística, só que a ginasta canadense não gostou nada do que foi falado e bloqueou Simone Biles nas redes sociais. É um momento fofoca esportiva, olha só. O preparador físico do Real Madrid chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que da NASA. Os caras querem o preparador físico do Real Madrid na NASA. Eita. Qual é a explicação para isso? Não sabemos ao certo ainda, não temos essa informação de certeza, até porque a própria NASA não confirma nenhuma negociação com o preparador para a chegada do Real Madrid. O Real Madrid também não confirma nenhum desligamento, pelo menos por enquanto. O lateral da seleção brasileira, Ian Couto, lateral direito da seleção brasileira, não é mais jogador do Girona, agora ele é jogador do Borussia Dortmund. Conexão. Vamos falar de Fluminense um pouquinho, porque vamos ouvir a voz de Mano Menezes. Dizer que a gente está muito contente com a quarta vitória seguida num campeonato duríssimo como é esse, estando onde estamos em termos de tabela. A exigência era bastante grande, mas alguns dias atrás, se olhássemos e projetássemos essa necessidade, todos iam rir da gente. Agora já
A gente vê que é possível, estamos mostrando que é possível, a equipe vem vivenciando cada jogo com a importância mesmo que cada jogo tem. Conexão! A rádio de toda a família! Ouvimos aí o treinador do Fluminense falando sobre a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. No meio dessa semana houve a eliminação do Fluminense para o Juventude na Copa do Brasil, que na somatória o Fluminense tomou 5 gols. Na somatória das duas partidas, no agregado. Vamos falar de Internacional, porque Charles Arangues não é mais jogador do Internacional, acertou o seu retorno à Universidade de Chile, né? Tá caminhando pro fim da sua carreira. Ele já não é mais atleta do Internacional, vivia no departamento médico durante muito tempo e o Internacional já não queria mais contar com o atleta. Ele decidiu retornar à equipe chilena, a qual o revelou no início da sua carreira. A boxeadora brasileira Bia Ferreira ganhou medalha de bronze. Olha aí o Brasil sendo muito bem representado nas Olimpíadas. Hoje, mais cedo, nós tivemos a medalha de ouro para as meninas, para a dupla do vôlei de praia. Parabéns às meninas. Fazia 28 anos que o Brasil não conquistava uma medalha de ouro no vôlei de praia. Então, parabéns aí às meninas. Hoje o Brasil também ganhou prata com o Isaquias Queiroz. E ganhamos medalha de bronze com o Pio no atletismo. O Brasil completou o pódio no dia de hoje. E amanhã o Brasil pode ganhar mais medalhas ainda. Amanhã tem disputa para bronze no vôlei feminino. Teremos a seleção brasileira enfrentando a seleção da Turquia. E também disputa pelo ouro inédito do futebol feminino, Brasil e Estados Unidos na grande final. Vamos falar do seguinte: somando as duas passagens do Thiago Silva no Fluminense, são 150 jogos feitos pela equipe carioca. Aí eu aciono o meu querido companheiro de bancada para o seguinte: o Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro do último século? Desse século, no caso? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu acredito que se não é é o top 3 ali, né? Quem tu acha que tá na frente do Thiago? É isso, é meio difícil essa pergunta, não tem como colocar à frente, mas aquele top 3 embolado, sabe? Aquela dúvida entre os três? Exatamente. Mas eu acredito que entre esses três ali, com certeza o Thiago Silva tá, o Lúcio tá também. Acho que Lúcio em terceiro, Thiago Silva em primeiro, e aí o segundo eu não sei dizer. Tenho minhas dúvidas em relação a quem seria o segundo. É bem difícil, porque a gente tem uma geração de zagueiro muito forte, assim, no início dos anos 2000 ali. Na própria Copa do Mundo tem o Roque Júnior, acho, né, que joga a Copa. O Juan acho que pode ser o segundo. Thiago Silva, Juan e Lúcio pra fechar o trio. Que eu fico embolado: Lúcio, Juan e Thiago Silva. Cara, o Lúcio eu vi jogar pouco, o Juan eu já vi jogar mais, o Thiago Silva eu vi praticamente a carreira inteira. O Lúcio era raça pura, né? O Lúcio era raça pura. O Thiago tem muita qualidade, muito talento, além de saída de bola, né? Além de saída de bola, sabia jogar com os pés, o que hoje um zagueiro precisa jogar pro futebol moderno. Inclusive, falando sobre o Thiago Silva, Marcelo também, que tá lá no Fluminense, o Cauê Elias, atleta do Fluminense, falou sobre essa experiência de jogar ao lado de duas lendas do futebol mundial. Vamos ouvir o Cauê Elias aí. Falar sinceramente, eu nunca imaginei que jogaria com o Thiago Silva, com o Marcelo, com esses caras muito renomados no futebol. Mas quando você começa a jogar, você percebe que, cara, são caras que são inexplicáveis, fazem coisas que ninguém consegue fazer. Então é sempre bom prestar atenção e tentar extrair o máximo que você conseguir de aprendizado, de ensinamento, para você tentar ter uma carreira de glórias igual a dele. E, cara, pra mim, quando eu subi foi um negócio que eu não consigo explicar, porque, como eu disse já, eu jogava com o Thiago Silva no videogame, com o Marcelo, esses caras assim, então se acaba que você chega, que você fica meio assustado, mas... Vamos lá, o seguinte, porque vamos voltar a falar de Simone Biles, porque ela falou sobre a Rebeca Andrade em entrevista à emissora de televisão NBC lá nos Estados Unidos. Abre aspas: não quero mais competir com a Rebeca, estou cansada, ela está muito próxima. A Rebeca Andrade tá dando uma canseira na Simone Biles, colocou a Simone Biles pro segundo lugar no pódio. Inclusive até viralizou a imagem da hora que a Rebeca Andrade recebe a medalha de ouro, né? As duas outras atletas americanas
reverenciando a brasileira. Isso viralizou em muitos lugares do país, depois da postagem da Michelle Obama, né, que é ex-primeira-dama americana, postando essa imagem e parabenizando a Rebeca pela conquista. Legal. Aí só aumenta ainda mais. Aí teve um jogador da NFL, que eu não vou revelar nomes porque dá nojo, que falou que isso era nojento, que a ação das atletas dos Estados Unidos era nojenta em relação à reverência à Rebeca Andrade. Eu acho que quem é nojento aqui a gente sabe muito bem a resposta, né? Fica no seu canto que você não tem nada a ver com a Olimpíada também. É verdade. A rádio de toda a família. Conexão FM. Vamos lá falar de futebol de novo, porque o Rafinha, que inclusive é aqui de Florianópolis, aqui da nossa capital catarinense, chegou a jogar no Avaí, o Rafinha. Hoje, jogador da seleção brasileira e do Barcelona, recebeu proposta do Al Hilal na Arábia para jogar ao lado de Neymar, mas recusou. Preferiu se manter em Barcelona. Ele acredita no projeto e que a conquista de um título importante pode acontecer nesta temporada. O próprio Barcelona confirmou a contratação hoje do Dani Olmo, atleta campeão pela Espanha na Eurocopa. Vou continuar falando de futebol porque o Internacional de Porto Alegre está a todo vapor nas contratações. Hoje oficializou a contratação de um zagueiro uruguaio e ainda busca Yerry Mina, ex-zagueiro do Palmeiras e da seleção colombiana. E também tem um interesse muito grande na contratação do Bruno Tabata, que é meia do Palmeiras, está encostado, não vem jogando nas últimas partidas, e o Internacional tem um interesse muito grande para resolver essa questão. Rafinha de Porto, né? É verdade, Rafinha de Porto, mas ele jogou aqui no Avaí. Corrigindo aí a informação que eu passei, o Rafinha é natural de Porto Alegre, mas ele jogou aqui no Avaí, não teve muitas oportunidades no futebol da dupla Grenal na época. Bem legal. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. A argelina Kalia Nemur foi a primeira africana a subir no pódio de ginástica. Foi a primeira pessoa a vir do continente africano a subir no pódio. Legal, parabéns pela conquista, né? As Olimpíadas sempre constroem histórias bacanas pra gente, e mais uma história bacana aí com a primeira africana no pódio. Vamos voltar a falar de Corinthians, porque o técnico Ramon Dias deu uma palavra aí. Vamos ver se ele fala do Corinthians ou do Vasco. Lo voy a seguir apoyando. Está cada día mejor. Es un jugador que tiene chance. Tuvo, aparte del penal, tuvo una chance muy clara que podía haber hecho el gol. Hay que darle confianza. Creo que la cosa más importante que al jugador son estos los jugadores que tenemos, y hay que darle confianza. Están haciendo un esfuerzo enorme por Corinthians. Están entrenando, están trabajando, están dando el máximo. Lo vieron ustedes, que el jugador da el máximo de nuestra capacidad. Es una situación que estamos bien, que estamos consiguiendo puntos, y hay que seguir apoyando al equipo. Conexão FM. De novo a gente fala de Hamilton nesse programa, mas é real, Lewis Hamilton é em 19º lugar entre os 100 atletas mais influentes do século. Lewis Hamilton é metade brasileiro, sabia disso, Rafael Rossetti? Não. Ele é cidadão brasileiro. Olha aí. Então pode considerar que quando ele conquista pelo Brasil e pelo Reino Unido? Boa pergunta. Porque tá faltando piloto brasileiro na Fórmula 1. É verdade. Então vamos considerar Lewis Hamilton a partir de agora ref brasileiro, né? Então quando ele ganhar todo o Brasil, vamos motivar o Lewis Hamilton, vamos torcer para as equipes que ele estiver. Acho difícil, hein? Conexão. Não tem nenhum. Anderson Daronco foi o árbitro. Aí é que quando começa a notícia, Anderson Daronco, às vezes não vem, muitas das vezes não vai vir coisa boa, mas dessa vez eu só vou dar a informação. O Anderson Daronco foi o árbitro da partida entre Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, que rendeu a eliminação do Verdão, que não foi o time da virada, não foi o time do amor contra o Flamengo, até tentou um gol anulado do Flaco Lopes,
que é a reclamação que a torcida palmeirense tem até hoje em relação a isso, mas enfim, o Flamengo passa de fase, o Flamengo vai jogar, continua jogando a Copa do Brasil e é sempre uma equipe muito interessante de se assistir jogar. É um futebol bonito, bem organizado e com uma grande possibilidade de conquista de título. Conexão FM. Como diriam os torcedores do Vasco, o Coutinho voltou e tá querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. O Rafael Paiva, treinador do Vasco, falou sobre Felipe Coutinho. Coutinho é extremamente talentoso, né? Ele mostra diariamente nos treinos que ele tem uma capacidade acima da média, capacidade de tomar decisão, capacidade técnica, capacidade de chegar próximo do gol, de finalização. Realmente a gente está condicionando, né? Ele tem mostrado a cada jogo que ele está evoluindo fisicamente, porque o resto a gente sabe que ele entrega muito. É um jogador competitivo, é um jogador experiente, é um jogador que defende também. E eu acho que ele está ficando cada vez mais pronto. Acho que se a gente tem um pouquinho de paciência aí, daqui a alguns jogos, a gente vai conseguir ver a melhor versão do Coutinho, porque ele está... Conexão FM. A gente, na semana passada, eu comentei brevemente sobre a Copa do Mundo de 2034, que vai acontecer na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, o governo saudita, prometeu fazer estádios novos, plus, eles querem construir cidades novas só para receber a Copa do Mundo. E aí eu pergunto pro meu querido amigo de bancada o seguinte: Copa do Mundo na Arábia Saudita, o show do esporte estará lá para cobrir? Com certeza, presença confirmada do craque Guilherme Vedana, Luigi Ribeiro e Rafael Rossetti. E quem sabe mais alguns agregados. É verdade. Conexão FM. Eita porra. A seleção brasileira vai jogar os jogos da eliminatória no estádio Couto Pereira, aqui em Curitiba. O Couto Pereira recebendo bastante partidas ao longo dessa temporada, né? O Internacional e o Grêmio usaram, e a seleção brasileira volta a campo no dia 6 de setembro e vai usar do Couto Pereira para ser o seu estádio, né? A Bruninha Alexandre é atleta paralímpica e olímpica no tênis de mesa. Foi a primeira atleta olímpica e paralímpica a disputar os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Infelizmente o Brasil não conseguiu, não tem muita tradição no esporte, também não conseguiu muito ir pra frente com o tênis de mesa, que a gente apelidou carinhosamente de ping-pong, né? Ao longo das nossas infâncias e adolescências. Mas é muito bom saber aí, parabéns a Bruninha Alexandre, todo o seu esforço mostrando seu talento aí para o mundo lá em Paris. Ô Vedana, você joga bem ping-pong? Cara, eu jogo, mano. Que legal. Eu jogo, mano. Vamos jogar a qualquer hora. Vamos? Vamos. Tem uma mesa lá, esperando. Show de bola. Combinado. Conexão FM. O Hulk, jogador do Atlético Mineiro, já começou o processo de recuperação de lesão muscular na panturrilha. Ele deve ficar fora durante um tempo. O Thales Magno já tem acordo fechado e vai ser novo jogador do Corinthians, o ex-jogador do Vasco, que na época foi jogar no New York City, lá com o André Pirlo, ainda na época, um dos melhor meio-campo que eu já vi jogar na minha vida, André Pirlo. E agora o Thales Magno é reforço do Corinthians para vir jogar ao lado de Yuri Alberto. A Tamires, infelizmente, está fora da final das Olimpíadas. Ela teve uma lesão na última partida contra a Espanha, uma lesão muscular, e está fora da final olímpica, que acontece amanhã contra a seleção dos Estados Unidos. O Bruninho do vôlei se aposentou da seleção brasileira. Com ele, o Lucão também se aposentou. E aí é o fim de uma geração do vôlei brasileiro. Vamos ver como é que as coisas vão ser para Los Angeles em 2028. Acho que nós, como brasileiros, devemos torcer aí, tanto para os meninos quanto para as meninas. A gente tem o Lucarelli ainda, que é um ponto muito importante, o Adriano, grandes jogadores surgindo nessa geração nova do vôlei. Como do outro lado, a gente tem a Thaísa se aposentando, né? A Thaísa já falou que é a última Copa do Mundo, a última Olimpíada que ela vai jogar. E a gente tem uma geração com Rosa Maria, com Gabi, uma geração muito
rica, com a Júlia Bergman, uma geração muito rica no vôlei, tanto masculino quanto feminino. A Raíssa Leal, a fadinha, volta a aparecer nesse programa. A Raíssa Leal e Ítalo Ferreira estão sendo procurados pelo Flamengo, que quer unir o surf e o skate aos seus esportes olímpicos. Então, o Flamengo quer ter sua equipe de surf e quer contar com o medalhista olímpico Ítalo Ferreira e quer ter uma equipe de skate street e quer ninguém mais, ninguém menos que a talentosíssima e muito carismática Raíssa Leal. Conexão. Vamos falar das rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos para a rodada 21, porque o Vitória venceu o Cuiabá por 1-0. O Vasco empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2 lá no São Januário. O Criciúma venceu o Atlético Mineiro por 2-1 na sua casa. O Atlético Goianiense tomou um chocolate do Botafogo em Goiânia, 4-1 para o Fogão. São Paulo vence o Flamengo por 1-0 com gol do Cagieri. O Corinthians e o Juventude empatam. O Juventude teve 2 expulsos na partida. 11-9 chegou a acontecer. O Fluminense vence o Bahia, o todo-poderoso Bahia lá de Salvador. O Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio em casa por 2-0. O Internacional e Palmeiras empataram em 1-1 no Beira-Rio. E o Cruzeiro saiu derrotado para o Fortaleza lá no Mineirão por 2-1. A rodada 22, nós teremos Fortaleza e Criciúma no sábado, dia 10 de agosto, a partir das 16 horas. O Cuiabá enfrenta o Grêmio no sábado às 19 horas. Cruzeiro e Galo, grande clássico de Minas, no sábado às 9h30 da noite. Teremos Corinthians e Bragantino também se enfrentando no sábado às 9h30 da noite. E o outro clássico carioca, agora Vasco e Fluminense, no sábado às 9h30, no domingo às 11 horas da manhã, no Alfredo Jaconi, o Juventude vai receber o Botafogo. O Bahia enfrenta o Vitória, o clássico Bavi, no domingo às 16 horas. São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense no domingo às 16 horas e o clássico nacional, Flamengo enfrentando o Palmeiras no domingo, dia 11 às 16. O Inter recebe o Atlético Paranaense na sua casa no domingo às 19 horas. E o jogo válido pela rodada número 6, que foi adiado, é Internacional e Juventude, que vai acontecer no Beira-Rio nesta quarta-feira, dia 14, às 19h30. Conexão FM. A rádio de toda a família. Vamos viajar para o velho continente para falar de futebol europeu, porque o Milan tá para pagar 15 milhões de euros para tirar a Emerson Royal do Tottenham. Muito esforço, hein, para um jogador que não é muito. A diretoria do Milan se movimenta nos bastidores do mercado da bola para qualificar o elenco de trabalho do técnico Paulo Fonseca, que está iniciando sua passagem pelo clube rossoneiro. Com a janela de transferências aberta, a expectativa é que o terceiro reforço para a temporada 24-25 seja um brasileiro. Depois das últimas contratações entre Álvaro Morata e Pavlovic, o objetivo do Milan é contratar o brasileiro Emerson Royal. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, os italianos realizaram uma proposta ao Tottenham no valor de 15 milhões de euros, além de bônus. Conforme o repórter, a expectativa é que o matéria em relação ao futuro do lateral direito, de 25 anos, seja batido nos próximos dias. Enquanto as negociações seguem, os bastidores dos Spurs já estão avaliando novas opções de jogadores para o setor. De saída do Barcelona, Sergi Roberto se oferece para outro time europeu. O lateral Sergi Roberto está à saída do Barcelona após vários anos atuando com as cores do gigante espanhol e tendo muitos momentos marcantes em sua carreira, como seu gol marcado no final da partida entre Barcelona e PSG no lendário 6-1 no agregado. Na última temporada, o técnico Hans Flick confirmou que o atleta não faz mais parte do quadro de jogadores do clube. Com isso, ele se tornou um agente livre, podendo assinar com qualquer interessado em talentos. O jornalista Nicolo Schira informa que os empresários de Sergi Roberto ofereceram o defensor italiano ao time como 907 da Itália, que recentemente contratou Rafael Varane para atuar na zaga do time. A equipe disputando a Série A pela primeira vez nessa temporada tem em seu comando o treinador Cesc Fábregas, ex-Barcelona e ex-Arsenal. Eles buscam se tornar um time competitivo e estão de olho nas opções disponíveis no mercado. Ainda não há informações a respeito de uma provável oferta pela chegada de Sergi Roberto, mas seus agentes querem colocá-lo na equipe italiana. Eles acreditam que será o melhor destino para o lateral direito. Além do time europeu, o nome de Sergi Roberto também esteve ligado a alguns clubes ligados aos Estados Unidos e Arábia Saudita. Ele adota uma postura cautelosa e não pretende ter pressa para definir o seu futuro.
O Chelsea pode tirar a estrela do Celtic por 20 milhões de euros. O Chelsea está interessado na contratação de Matt O'Reilly, meio-campista do Celtic. O clube acredita que O'Reilly seja melhor para substituir Conor Gallagher, atleta que não faz mais parte dos planos da equipe para a próxima temporada. Os Blues estão ativos na janela de transferência, enquanto Todd Boehly deseja entregar um elenco competitivo nas mãos do técnico Enzo Maresca. O objetivo é ter uma equipe forte o suficiente para brigar pelo título da Premier League. De acordo com o The Sun, o Chelsea pretende contratar Matt O'Reilly após ter afastado Conor Gallagher dos seus treinos. Segundo o relatório, o jogador dinamarquês não está convencido de que a mudança para Stamford Bridge é a melhor opção, pois deseja garantir uma vaga de titular. Chegar com esse status no elenco dos Blues pode ser um objetivo complicado. O jogador de 23 anos chama a atenção de outros clubes europeus. O Chelsea pode ter concorrência do campeonato inglês para assegurar a contratação. O jogador, enquanto Crystal Palace e Brighton monitoram a situação do atleta. Melhor ir pro Chelsea. Ex-Ajax, David Neres se torna favorito para clube da Itália. David Neres, revelado pelo São Paulo, lá em Cotia, com longa estadia na Europa, está cotado para mudar os ares do velho continente. Segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, falei espanhol, Gazzetta dello Sport, Napoli insiste em contratar o atacante e o corpo diretivo do clube acredita que ele é a alternativa perfeita a Matteo Politano e a Kvaratskhelia. O objetivo de suprir a ausência de Kylian Mbappé, que deixou o PSG de graça, foi anunciado pelo Real Madrid. O clube parisiense segue na tentativa de buscar Kvara, que foi ativo nas propostas junto à sua dupla de Victor Osimhen. Ambas as negociações dos franceses somadas ultrapassam a casa de R$1 bilhão. Apesar do sucesso da dupla ofensiva de 2022-2023, a última temporada não reservou um bom desempenho para o Napoli. Por conta disso, Aurélio De Laurentiis, o presidente Giovanni Mama, o diretor esportivo, e Antônio Conte, como técnico, estão fazendo todos os esforços possíveis para contratar David Neres. Nos últimos dias, se especulou que o brasileiro teria pedido para deixar o Benfica, visto que perdeu espaço com o retorno do ídolo Ángel Di Maria. No entanto, ainda de acordo com o diário italiano, o clube português imagina aqui que 25 milhões de euros seja o suficiente para liberar o jogador, pois chegado do argentino, as oportunidades de David Neres como titular diminuíram consideravelmente em comparação à sua primeira temporada em Portugal. Dá um break. Rádio de toda a família. Conexão FM. Vamos falar de futebol brasileiro, porque o Corinthians acerta a contratação do atacante Thales Magno, ex-Vasco da Gama. O Corinthians acertou a contratação do atacante Thales Magno no New York City. O jogador de 22 anos chega por empréstimo válido por uma temporada com a opção de compra por $13,5 milhões de dólares. Caso não opte pela contratação definitiva do atacante, o Timão pagará $1,5 milhão de dólares pelo período de empréstimo ao time dos Estados Unidos. No contrato do jogador, há metas que, se forem cumpridas, obriga o clube paulista a ficar com o atleta. Thales custou cerca de R$60 milhões ao New York City em 2021. Ele tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026. A vontade do jogador de retomar ao Brasil e para o Corinthians pesou no avanço das negociações que vinha acontecendo há cerca de 2 semanas. A chegada de Thales Magno reforça o setor carente pelo Corinthians há mais de 10 anos, que segue no mercado em busca de mais uma peça para o ataque. O Timão apresentou uma proposta de $8 milhões de dólares, cerca de R$45 milhões na cotação atual, para contratar Gonzalo Plata do Outside, que faz jogo duro para liberar o jogador. Thales Magno não se encaixa no perfil de reforço desejado para a patrocinadora master do Corinthians, que reservou 57 milhões de valor total do contrato para investir em um reforço midiático. Essa verba pode ser utilizada nessa janela ou ficar guardada para o futuro. O Atlético Mineiro acerta a contratação de Daverson por R$4,5 milhões. O Atlético Mineiro fechou a contratação do Daverson, que estava no Cuiabá. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Victor Martins e confirmada pela ESPN. A contratação foi fechada com o time mineiro, pagando R$4,5 milhões a negociação. O vínculo será válido até o ano de 2025. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM.
A lesão de Hulk, que deixou o empate por 2-2 com o CRB na última quarta-feira, lesionado, acelerou a negociação por parte do Galo. Daverson esteve no Cuiabá desde 2022, por lá disputou 83 jogos com 33 gols marcados e 9 assistências. Nesse ano, o atacante chegou a ser afastado por indisciplina, mas foi reintegrado. Em 2024, são 10 gols e 7 assistências em 22 partidas. Boca Juniors deseja contratar Arrascaeta por 68 milhões de reais. Arrascaeta, que voltou a ser assunto no mercado da bola, ídolo do Flamengo e campeão de quase tudo que disputou, o jogador é alvo de outra equipe. Isso porque, conforme repercutido em alguns portais do El Crack Deportivo da Argentina, o Boca Juniors segue interessado no futebol do uruguaio. O jogador é um desejo especial de Riquelme, ídolo da equipe. Ainda de acordo com a publicação, o clube argentino, que é um dos rivais do Corinthians, Cruzeiro e de outros brasileiros na disputa da Copa Sul-Americana, deve fazer uma tentativa muito em breve. A fonte ainda conta que o Boca está ciente que não poderá oferecer menos de 12 milhões de dólares. Na atual cotação, 68 milhões de reais. Porém, Arrascaeta está completamente feliz no Flamengo, o que pode dificultar o negócio. O clube carioca, inclusive, segue em busca de contratação de Claudinho do Zenit. Mikel Arteta aprova e Arsenal Nossa Senhora. Mikel Arteta aprova e Arsenal prepara a proposta para o jogador de 16 anos do Internacional. Arsenal está se movimentando de forma estratégica nessa janela de transferências. A equipe comandada pelo técnico espanhol Mikel Arteta quer disputar contra City para a conquista da Premier League. Em busca dos reforços é intensa e o clube londrino já está próximo da contratação de Mikel Merino, volante campeão da Eurocopa com a Espanha. E um dos nomes cobiçados Conexão FM. Um dos nomes cobiçados, no entanto, os Gunners não estão focados apenas a curto prazo. De olho no futuro, o clube deve enviar uma oferta oficial por Gabriel Carvalho, jogador do Internacional. A informação é do portal International Timeline. A proposta do Arsenal está na casa de 25 milhões de euros, 158 milhões de reais aos cofres colorados, além de bonificações e variáveis ao longo do contrato. Caso a oferta seja aceita, o jovem de apenas 16 anos só poderá ingressar ao clube londrino após completar a maioridade. O Inter ainda não se posicionou oficialmente sobre a oferta, mas o clube detém 100% dos direitos econômicos do jogador. O clube gaúcho espera que o jovem jogador continue evoluindo e contribuindo à equipe antes de se transferir ao futebol europeu. A proposta representa uma oportunidade única para o desenvolvimento de Gabriel Carvalho, além de um importante reforço financeiro para o clube brasileiro. Solta um break. Conexão. Vamos com o momento motivacional com o Guilherme Vedana. Conexão FM.
Tá ligado? Tá ligado o microfone? Hoje eu quero falar um negócio pra você, é o seguinte. Normalmente o programa Show do Esporte, ele se baseia em trazer as notícias esportivas de uma forma leve e humorística pra vocês. Porque o esporte não foi feito pra ser algo engravatado, né? Que esse formato que a televisão brasileira usou durante muito tempo. E eu e o Luigi vamos tentando quebrar essa imagem, né? E tentar trazer um pouco de entretenimento, dar risada, fazer piada, brincadeira. Porque é o nosso perfil de trazer notícias pra vocês de uma forma mais extrovertida. Mas hoje que eu quero falar, e ainda bem que hoje eu tô na bancada sozinho pra comentar sobre isso, porque é o seguinte: ao longo da nossa vida, e eu tenho 19 anos vividos completos, eu pude experienciar algumas coisas ao longo desses 19 anos. E algumas dessas coisas que eu vivi é o seguinte: toda a nossa expectativa que a gente coloca nas coisas e nas pessoas, a gente sabe que no nosso íntimo mesmo, a gente sabe que aquela pessoa, aquela coisa que a gente colocou uma expectativa muito grande, é aquilo que vai te decepcionar. É triste falar isso, mas é a verdade. Se você coloca muita expectativa em alguém, essa pessoa vai ser a primeira que vai te decepcionar, porque vai ser a última pessoa que você espera que faça algo contra você. Então, se você não coloca as suas expectativas muito elevadas, as coisas, elas simplesmente não vão ter problemas, porque você vai estar vivendo uma vida mais neutra. E a gente precisa viver uma vida mais neutra em certos assuntos, porque pessoas, infelizmente, não são boas o tempo inteiro, né? A gente erra, a gente é ser humano, a gente vai errar, a gente vai falar, a gente vai se arrepender, isso é normal, isso é natural. Só que a gente tem que entender que existem outros pensamentos, existem outros sentimentos e outras opiniões do outro lado. E de vez em quando a gente deixa isso de lado. De vez em quando a gente, talvez num momento de raiva, num momento de estresse, a gente acaba falando além do que devia sobre algumas pessoas, sobre algumas coisas. E eu não me sinto nada confortável quando eu tenho que ouvir coisas que são mentirosas a respeito de outras pessoas que eu admiro. Então, assim, estamos aqui, eu hoje estou aqui junto com o Rafa na bancada. A gente tem um relacionamento de amizade que eu não sei da metade da vida dele, ele não sabe da metade da minha vida, mas sempre que a gente estiver dentro desse estúdio, sempre que a gente estiver em algum lugar junto, nós vamos estar vivendo aquele momento e conversando e trocando ideia, e os problemas da vida vão estar fora. Quando a gente entra aqui, quando a gente entra pela porta do estúdio, as coisas mudam. Você não pode deixar que seus problemas influenciem na sua performance. Isso é claro e notório em qualquer área, em qualquer trabalho que você faça na sua vida. Você não pode deixar que os seus problemas atrapalhem a sua performance profissional. Eu tenho pessoas que eu gostaria que estivessem hoje dentro do estúdio. Não tô falando só do Luigi, não. O Luigi é além de ser meu comentarista, é meu parceiro. Mas muitas outras pessoas podiam estar dentro desse estúdio, vivendo uma parada muito legal, que todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu gosto, eu quero que as pessoas vivam essa experiência de entrar no estúdio de rádio, de ver como é que é isso, de ver como apaixonante é isso aqui. Eu falei, Rafa, na primeira vez que eu vim aqui, eu vim pra fazer participação no programa do PC, que foi o programa das 7 horas da manhã. Eu vim fazer algumas participações, tá? E no quadro de esporte que ele tem no final do programa dele, que ele tem 2 horas no ar, né? No final do programa dele tem um quadro de esporte ali, e a gente foi meio que jogando ping-pong ali, eu e ele. Ele falava as notícias, eu comentava, trazia algumas informações e tal. E depois do programa, ele falou que eu entendia muito de futebol, entendia muito de esporte, e que, quem sabe, não aparecer alguma possibilidade de eu estar aqui, de eu fazer parte da emissora de alguma forma. Deu uma semana, tá? Isso foi numa sexta-feira que eu vim aqui no programa dele fazer participação. Deu uma semana, meu pai me chamou, falou: ó, o PC falou, por que você não tem o teu programa na rádio? Uma semana depois de que eu vim aqui fazer participação. E aí eu falei, eu topo, eu vou.
porque é uma oportunidade de ouro e eu posso construir relacionamento com muitas outras pessoas, porque na vida é networking. A vida é assim. Se você não tem relacionamento, dificilmente você vai conseguir avançar sozinho em muitas áreas da tua vida. Você vai precisar de pessoas. E aí eu falei, cara, eu não sei operar mesa. Ele falou, não, fica tranquilo. Rafa vai estar aí o Rafa vai estar aí pra resolver isso aí. Eu falei, tá bom, esse Rafa aí deve ser um... né? Esse Rafa aí deve ser um ser humano, nossa, muito legal. E cara, eu coloquei o Luigi no programa, outras pessoas apareceram aqui, tiveram dentro do estúdio, o Rafa conhece algumas delas, algumas dessas pessoas. A gente fez aí várias coisas muito legais, a gente vive uma sexta-feira muito boa. A sexta-feira eu já acordo diferente, porque eu sei que no final da sexta-feira eu vou estar dentro desse estúdio, eu vou estar sentado nessa cadeira, na frente desse microfone, com esse fone no meu ouvido, na frente de um dos melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida, do lado de um dos caras mais talentosos que eu vi falar na minha vida também. E eu creio que tem muita gente aí que tá com talento assistindo a gente, ouvindo a gente. E aí eu quero fazer uma coisa. Lembra que os programas antigos, eles às vezes sorteavam pessoas pra vir nos estúdios, pra ver como é que é, pra conhecer? É pra tu responder. Ah, é? Sim. Achei que era retórica a pergunta. Não. Tu lembra que tinha alguns programas mais antigos que traziam a galera pro estúdio pra conhecer e tal? Sim. Eu vou dar uma olhada aqui quem tá na live. E pra quem eu acenar nesse momento, será o Felizardo, pra estar com a gente no programa Show do Esporte dentro da rádio, pra conhecer como que é esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui. Interessante isso, bastante interessante. Então é o seguinte, agora... eu já acenei, mas tá. Agora eu vou fazer esse movimento e aí depois eu vou chamar essa pessoa pra vir para a Rádio Conexão, dentro dos estúdios da Rádio Conexão, pra conhecer, se eu não conheço pessoalmente, que eu não conheço pessoalmente, vir aqui, me conhecer como que é o nosso trabalho, e com certeza você não vai se arrepender. Legal, Vedana. E se você sentar na minha frente, naquela cadeira ali onde tem o microfone e quiser falar, você vai ter teu espaço, você vai ver como esse bichinho da comunicação é maravilhoso. É legal. Vamos lá, é o seguinte, o programa Show do Esporte está nas redes sociais, está no Instagram, programa _ Show do Esporte, onde você pode ver com imagens. Nós também estamos na Rádio Conexão 103.3, você pode sintonizar no seu rádio, no seu carro ou em casa, se você é mais raiz. Você também pode nos escutar no site da Rádio Conexão e no aplicativo da Rádio Conexão. Estamos também no aplicativo da Igreja Embaixada para vocês quiserem nos escutar. Hoje vai ser diferente. Hoje vocês podem seguir Rafael Rossetti e Vedana _Gui, além de que no próximo dia 14 de agosto, às 19 horas, nós estaremos ao vivo no Nem Foodcast com o MB, cantor lá do Rio Grande do Sul, cantor lá de Porto Alegre, vai falar um pouco sobre a sua vida e o seu talento musical. É nóis, um beijo e até semana que vem. Nós nos vemos aqui na sexta-feira.